Oi gente, se você não me conhece, meu nome é Camila, tenho 23 anos e estou grávida do Felipe. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre mudanças que aconteceram e não aconteceram no meu corpo. E é por isso que eu tô aqui de barrigão de fora para poder mostrar algumas coisas para vocês. Eu acho que quando uma mulher descobre a gravidez, uma das primeiras coisas que passa pela cabeça dela, todas as mudanças que a gravidez vai trazer, não só na parte emocional da vida dela, mas também na parte física. Então hoje a gente vai conversar e vai ter um papo bem legal sobre as mudanças que a gravidez pode trazer no seu corpo. E falando de mim, né, as mudanças que a gravidez trouxeram para mim, para o meu corpo. A primeira mudança, gente, que eu senti fisicamente no meu corpo foi lá no comecinho da gravidez e que foi que eu passei muito mal e eu considero isso uma mudança. Por quê? Num dia você está vivendo uma vida tranquila, marcando seus compromissos, saindo, trabalhando, tendo ânimo para se arrumar, e no outro dia você simplesmente está acabada, destruída, vomitando. Então eu considero isso uma grande mudança física no seu corpo. Então lá até os meus 4 meses e meio eu não parei de passar mal no primeiro trimestre, fui até um pouquinho no início do segundo trimestre, eu vomitei muito, eu tinha muito mal-estar. O problema não era nem tanto o vômito em si, porque se eu só tô bem, ai me deu ânsia, vomitei e tava tudo certo, tava tudo bem, só que eu não era assim. Pra eu vomitar, até eu chegar no momento de vomitar, eu fico passando muito mal. Então esses 4 primeiros meses eu passava mal, da hora que eu abria meu olho, a hora que eu acordava, até a hora que eu ia dormir. Eu passei muito mal. O meu problema não era cheiro, eu não enjoava de cheiro da comida, eu não enjoava de algo que eu tinha bebido, não tinha nada a ver com algo externo que acontecia. O meu problema era interno mesmo, eu passava mal, independente das situações. Eu não enjoei de perfume, de cheiros de creme, de essências, não enjoei de comida, nada, muito pelo contrário. Eu tinha vontade de comer, eu tinha fome, mas eu não conseguia justamente porque eu estava passando muito mal. Então foram 4 meses que eu fiquei ou deitada na cama ou deitada no sofá, não conseguia sair, não conseguia ir pra igreja, não conseguia me arrumar, não conseguia me olhar no espelho, e até muitos dias eu até esquecia que eu estava grávida, parecia que eu estava com uma virose eterna que nunca mais ia passar. Então, com certeza, no meu corpo, pra mim, a primeira mudança que eu senti foi essa mudança de saúde, vamos dizer assim, né? Num dia eu estava super bem e no outro dia eu comecei a passar muito mal. Por consequência de ter passado mal, nesses 4 primeiros meses eu não ganhei nada de peso, muito pelo contrário. Eu emagreci 3 quilos em 4 meses, então isso também foi uma mudança que a gravidez me deu. Eu engravidei com 57 quilos e cheguei a pesar 54 quilos, né? Teve 55, 56, 57. Então foi isso mesmo. Eu engravidei com 57 quilos e cheguei a pesar 54 quilos. Então, eu estava grávida, as pessoas estavam esperando que eu engordasse e eu emagreci. E, gente, quando eu me olhava no espelho, eu estava assim, só o pó da rabiola. Tava uma caveira, tava fino, aqui muito magro, meu rosto magro, meu corpo magro. Então, isso também foi uma mudança física, né, que aconteceu. Eu emagreci 3 quilos no início da gestação. Graças a Deus passou esses 4 meses e meio, comecei a melhorar, comecei a me alimentar, consegui me alimentar melhor, consegui comer com vontade, beber água com vontade, e aí fui recuperando esse peso que eu tinha perdido. Então hoje, com 37 semanas de gestação, eu recuperei os 3 quilos que eu tinha perdido e engordei mais 5. Então assim, do peso que eu estava quando eu engravidei, eu só engordei 5 quilos por enquanto. Mas como eu emagreci 3, eu recuperei esses 3 e engordei mais 5, se for contar tudo, ao total dão 8 quilos por enquanto, até aqui, até as 37 semanas de gestação, 8 quilos. Mais uma mudança que aconteceu no meu corpo, gente, foi o aumento de pelos. Eu já sou uma mulher bem peluda, sempre fui, desde quando eu nasci. Eu nasci super cabeluda, super peluda nas costas, peluda na testa, com peludinha assim no rosto inteiro. E isso nunca parou de acontecer. Até hoje eu tenho que
depilar o meu rosto, tenho bastante bigodinho, tenho um braço muito peludo, pernas muito peludas. Então assim, eu sou uma pessoa muito peluda. E a gravidez acentuou isso ainda mais. Então, pelos que eu já tinha na barriga, eu tenho ainda mais. Então fiquei com uma barriga bem peludinha, minha barriga não é aquela barriga com uma pele lisinha, sem nenhum pelo, sem nenhuma marquinha, não. Minha barriga tem bastante pelinhos. Eu já tinha uma quantidade razoável de pelo na barriga, mas a gravidez aumentou ainda mais esses pelinhos. E não só aumentou, como ela engrossa um pouco, eu achei. Às vezes não é nem tanta quantidade de pelo que muda, mas a espessura, sabe? O pelo que já existe fica um pouco mais escuro, fica um pouco mais grosso, que dá a impressão que aumentou demais. Só que às vezes nem é isso, nem é que aumentou, mas é a espessura mesmo do próprio pelo que já existia que deu uma aumentada aí. Outra coisa que aconteceu com o meu corpo, com o meu rosto durante a gravidez foi espinhas. Eu nunca fui de ter espinhas, mesmo na adolescência, na época que os hormônios estão ali todos alvoroçados. Mesmo assim, eu tinha uma espinha ou outra, só que era bem difícil, então nunca fui uma pessoa de ter espinha. Só que a gravidez me trouxe muita espinha, gente, tanto no rosto quanto nas costas. Minhas costas tá cheia, eu não sei se é espinha, se é cravinho, se são bolinhas, assim, mas eu tenho bastante disso. No rosto me deu muito, nas costas também me deu muito. Senti muita diferença nisso no meu rosto. Quando eu vou passar maquiagem hoje, quando eu me olho mais atentamente no espelho, dá pra perceber bem que a minha pele mudou muito. É outra pele antes de eu engravidar e agora na gravidez. Eu não senti que me deu manchas, então melasma, manchinhas, não senti que a minha pele escureceu ou clareou em alguns pontos. Mas espinha tá me dando demais, me deu desde o início da gravidez e eu tô já de 37 semanas e não parou de dar. Vamos ver se eu vai voltar ao normal, né, quando o Felipe nascer, ou se isso vai ser algo que eu vou ter que lidar agora, daqui pra frente. Outra coisa que aconteceu comigo, que eu vejo que acontece com bastante gestantes e aconteceu comigo também, foi a questão da memória. Minha memória, que já não era das melhores, ficou ainda pior. Às vezes eu vou falar um negócio, tá na minha cabeça e eu simplesmente não consigo falar, sabe? Eu esqueço as palavras, ou eu, vou sair daqui pra ir lá na cozinha resolver alguma coisa. Quando eu chego na cozinha eu não consigo lembrar o que aconteceu, esqueço onde eu guardei as coisas, onde eu coloquei as coisas. Então assim, minha memória já não era muito boa, piorou durante a gravidez, foi uma das coisas que eu notei diferença também. Outra coisa que mudou, gente, eu nunca fui uma pessoa desastrada, nunca fui de cair, nunca fui de derrubar as coisas, de quebrar as coisas, nunca me considerei uma pessoa desastrada. E na gravidez eu perdi a noção de quantos copos eu quebrei, de quantas travessas, pratos eu derrubei. Então assim, eu ia beber água, o copo escapava da minha mão. Lavando louça, quebrei também vários potes. Quebrei uma travessa de vidro que eu tava com a travessa na mão num segundo, no outro segundo ela simplesmente estava no chão. Então assim, fiquei lenta, sabe? Um pouco desastrada, nunca me considerei uma pessoa assim. E foi uma das mudanças que a gravidez me trouxe. Dores, gente, não tive dores no primeiro trimestre e não estou tendo dores agora no terceiro trimestre, por incrível que pareça, né? A maioria das grávidas que eu vejo reclama bastante de dor no corpo no geral no terceiro trimestre, eu não estou tendo, mas eu tive uma dor nas costas que durou meu segundo trimestre inteiro. Eu acho que ele começou lá no finzinho do primeiro trimestre. Era uma dor só de um lado das costas, só aqui do lado direito, no lombar, uma dor bem incômoda mesmo, e que ficou meses. Não tinha posição, não tinha nada que eu fizesse que passasse a dor. Fiquei com ela por um tempo e do nada a dor foi embora e passou. Então, gente, de coisas que eu tive, eu acho que foi isso. A questão da minha pele, que mudou muito, a questão dos pelos, que aumentaram tanto a quantidade quanto a espessura, a questão de passar muito mal no início da gestação, a questão de eu ter um pouco de dor no segundo trimestre de gravidez, a questão da memória e da lentidão, e foi isso que aconteceu comigo durante a gravidez, que eu achei que mudou, que acontece com a maioria das grávidas e aconteceu comigo também.
Agora eu quero falar um pouquinho pra vocês de coisas que eu não notei diferença, coisas que não aconteceram comigo, pelo menos por enquanto, né? Ainda estamos de 37 semanas, temos algumas semaninhas aí que tudo pode acontecer, então veremos, mas por enquanto não aconteceu comigo. Primeira coisa que não aconteceu comigo, que assim, eu tô muito surpresa. Claro, tô feliz, mas tô muito surpresa, porque eu tinha certeza que eu teria muita estria quando eu engravidasse. Mesmo antes de engravidar, eu sempre tive essa convicção de que eu teria muita estria. Por quê? Eu já tenho estrias da minha época, da época que a gente menstrua, né? Fica mocinha. Então eu era bem magrinha e depois que eu menstruei eu criei um pouquinho de coxo, um pouquinho de bumbum. Então o meu quadril tem muita estria, nunca foi algo que me incomodou, tá? Nunca liguei muito pra isso, pra estria. Então assim, tudo bem. Então, por isso, por eu já ter bastante estria no quadril, e por a minha mãe ter tido estria nas 3 gestações, ela teve três filhas, né? E nas 3 gestações ela fala que saiu um pouquinho de estria em cada gestação. Então, por eu ter tido estria já, pela minha mãe ter tido estria, eu tinha certeza que quando um dia se eu engravidasse eu teria muita estria. E gente, por incrível que pareça, nem eu acredito até agora, mas não deu nenhuma estria em mim. Nem na minha barriga, nem no meu peito, nem nas minhas costas. Não é porque eu tenho uma alimentação saudável, porque eu não tenho, tá? Isso é algo que eu me sinto até culpada, quero mudar isso quando eu tiver outros filhos, se Deus quiser eu vou conseguir. Mas essa gestação eu não tô tendo uma alimentação adequada, uma alimentação 100% saudável. Não é porque eu também bebo litros e litros de água, eu bebo bastante água, mas assim, uma quantidade ok. Não é porque eu me cuido, porque eu passo hidratantes e tudo mais, porque eu comecei a passar hidratante, gente, depois, no 5º mês. Porque lembra que eu falei que eu passei muito mal durante a minha gestação? Nisso de passar muito mal, gente, eu não tinha ânimo e vontade pra nada. Então assim, eu esquecia mesmo completamente da gravidez. Então eu fui começar a olhar pra mim, a olhar pra minha barriga, a começar a me cuidar depois que eu parei de passar mal. E isso foi lá pro 5º mês. Então eu comecei a usar hidratante com 5 meses, gente. Então assim, eu acredito que estria seja algo muito único de cada organismo, de cada mulher. Já ouvi falar que você tem que beber muita água, que você tem que passar muito hidratante, já ouvi falar que isso não tem nada a ver, que é genético, mas assim, se fosse realmente 100% genético, eu teria tido estria, porque a minha mãe teve, por exemplo. Se fosse por passar hidratante, beber água, eu também teria tido estria, porque eu comecei a cuidar, passar hidratante, óleo hidratante, com 5 meses, então assim, eu já tinha uma barriguinha, sabe? Comecei a cuidar depois. Então eu acredito que estria seja algo muito individual mesmo. Eu acho que se você tiver que ter, você vai ter estria, independente do que você faça. E se você não tiver que ter, você não vai ter estria. Já vi gente falando também que não teve estria nenhuma durante a gravidez. E depois que o bebê nasceu, que a pele foi voltando, a estria nasceu. Então assim, eu acho que isso é muito, muito relativo. Eu nunca liguei, eu sempre achei, muito pelo contrário, sempre achei que eu teria estria, então eu já estava preparada para isso. Claro, não vou mentir pra vocês, falar que, nossa, eu queria ter tido estria na minha gestação, né? Óbvio que não, mas se eu tivesse, não é algo que me incomoda. Estria não é algo, celulite, estria, essas coisas, não é algo que me incomoda. Tem as minhas aqui, elas são bem aparentes, mas eu até esqueço que elas existem. Nunca deixei de usar um biquíni, de pôr uma roupa porque minhas estrias vão aparecer. Não tenho isso na cabeça, sabe? Eu sei que isso pode ser insegurança para muitas mulheres, eu tenho outras inseguranças também, mas essa questão da estria eu nunca liguei. Outra coisa que não aconteceu comigo até agora, eu não inchei. Então eu engordei, né? Engordei esses 5 quilos. Se for levar em consideração só o que eu engordei do peso que eu estava quando eu engravidei, foram só 5 quilos. Então eu engordei os 5 quilos, mas eu não inchei. Então eu vejo bastante grávida que
não que ela não é que ela engordou, mas que fica inchado. O nariz aumenta, a boca aumenta, às vezes o olho mesmo, embaixo do olho fica um pouco mais inchado, as pernas, os pés. Então assim, eu não inchei. Eu sei que isso é algo desconfortável, não é só algo estético. O inchar chega até a doer, né? Você cansa mais. Então assim, graças a Deus não tive essa questão de inchar por enquanto. Já vi relatos também de mulheres que incharam só dias antes do bebê nascer, começaram a inchar. Mas por enquanto, 37 semanas, eu não tô me sentindo inchada. Talvez um pouquinho do meu nariz eu achei que inchou, mas assim, como eu falei, eu tô tendo muita espinha, então eu tive bastante espinha no meu nariz. Pode ter sido a questão da espinha também, nem tanto a questão que inchou por causa da gravidez, né? Mas no geral, no corpo geral, eu não achei que eu inchei. Eu engordei, então é um pouco de gordura, um pouco do bebê, um pouco do líquido, um pouco do útero, um pouco da placenta. Engordei, mas o inchar, por enquanto, eu achei que eu não enchi. Outra coisa que não aconteceu comigo, eu não tenho falta de ar. Quando eu falo muito, assim, principalmente agora que eu tô gravando os vídeos, às vezes eu tenho que parar e dar uma respirada, sabe? Porque eu fico ofegante de falar demais. Só que eu não tenho falta de ar no dia a dia, na hora de quando vai dormir, né? Eu não senti essa falta de ar. Mas por que eu acho que isso aconteceu comigo? Eu sempre achei a minha barriga baixa, sempre, gente. Desde quando a minha barriga começou a aparecer, eu achava a minha barriga baixa. E as pessoas também que conviviam comigo falavam: nossa, Camila, sua barriga é baixa, né? Normalmente a barriga abaixa mais pro final da gestação, mas a minha barriga, eu sempre achei ela baixa. Eu vou até levantar aqui pra vocês e mostrar ela de corpo inteiro, pra ver se não é algo da minha cabeça. Tá vendo? Normalmente, né, eu vejo pessoas mulheres que acabam o peito e a barriga já começa aqui em cima. Eu, na verdade, eu acho lindo isso, mas a minha barriga não. Acaba o peito, tem uma parte bem vazia aqui, ó, não tem nenê. Aqui é só, dá pra sentir o líquido só, sabe? Ele tá bem aqui embaixo e ele sempre esteve assim. Então eu não sinto também chute na costela. Ele não chuta a minha costela. O pezinho dele sempre esteve mais aqui pro canto. O que eu sinto às vezes é o bumbum. Então o bumbum dele às vezes pega aqui na minha costela, dependendo do movimento que ele faz, dependendo da posição que eu estou. Só que nunca me deu falta de ar. Então nunca fiquei com dificuldade para dormir por causa de falta de ar, eu não consegui realizar alguma coisa porque ele tava me apertando, sabe, apertando o meu pulmão. Outra coisa que eu também não tive, gente, como vocês viram aí nos vídeos que eu já mostrei da barriga, foi a linha nigra. Então o que é a linha nigra? É aquela linha que as grávidas têm. Umas têm na barriga inteira, então desde aqui do peito até lá perto da periquita. Outras vão ter só até a metade da barriga, né, do umbigo aqui até aqui embaixo. E outras não vão ter, que foi o meu caso. Eu não tenho linha nigra. Na verdade, eu acho que o meu corpo, ele não liberou tanto esse hormônio da melanina. A linha nigra, ela não tem uma explicação muito certa científica, né? Ela não tem um motivo, ela não tem uma explicação assim, por que grávida tem linha nigra? Não existe ao certo uma explicação. O que acontece é que a gente já tem essa linha no nosso corpo, mas ela é bem clarinha, algumas invisíveis, e quando a gente engravida, o nosso corpo libera um hormônio para escurecer a auréola, para dar o contraste da nossa pele com a auréola, para o bebê conseguir achar o nosso peito quando ele nascer. Algo é Deus, né, gente? O nosso corpo é perfeito, ele foi feito para isso. Então, assim, é algo extraordinário. Então, a partir do momento que a gente engravida, o nosso corpo já começa a trabalhar essa questão da melanina para liberar para a auréola ficar mais escura. Só que o nosso corpo não consegue focar esse hormônio somente no peito. Então ele acaba enviando melanina para o corpo todo. É por isso que muitas grávidas escurecem axila, escurecem pescoço, escurecem virilha e acontece da linha negra existir. Porque daí a linha que a gente já tem, ela já existe, ela fica mais escura por conta desse hormônio que o corpo libera.
Porém, eu notei que o meu corpo não liberou tanto esse hormônio. A minha auréola, ela já era grande. Eu sempre achei a minha auréola desproporcional com o meu peito. Eu acho o meu peito muito pequeno para uma auréola muito grande. Ela sempre foi grande, eu sempre achei ela grande. Então ela não aumentou de tamanho. Ela deu uma escurecida sim, mas pouca coisa, escureceu pouco. Então eu acho que por isso que acabou que não escureceu a minha linha negra, não escureceu a minha axila, meu pescoço, minha virilha. Então não senti que o meu corpo mudou tanto nesse aspecto, justamente porque não mudou mesmo o meu peito. E falando em peitos, né, mamilos aqui, muitas grávidas, a maioria delas relatam que principalmente agora no final da gravidez, durante toda a gravidez, mas principalmente no final, o peito fica sensível, o peito fica cheio, como se você tivesse, né, prestes a menstruar ali, que o peito fica sensível, o bico fica sensível, você sente ele pesado, ele cheio. Eu não notei diferença no meu peito durante toda a gestação. Lá no início, bem no início, nas primeiras, assim, na semana que eu descobri a gravidez, ele ficou sensível sim, eu senti ele mais cheio, até mais bonito, sabe? Mais cheio, maior, assim. Mas isso foi na primeira e na segunda semana, depois ele já voltou a ser o que ele era, murchinho, pequenininho. Às vezes o meu bico tá levemente sensível, mas assim, bem pouco. Então eu vejo que muitas mulheres sentem muita diferença no peito durante a gestação, precisa trocar de sutiã, porque o sutiã para de servir. Os meus sutiãs servem todos normais, meu peito é bem murchinho, bem molinho, não sinto diferença estética nele, sabe? Não vejo que meu peito aumentou, nada. Ele tá assim, normal. Eu acredito que com a descida do leite, com a pojadura, aí sim ele vai aumentar de tamanho, vai ficar mais duro, mais rígido, mais sensível. Só que por enquanto tá tudo normal. Outra coisa que eu quero dizer pra vocês, gente, essa questão do peito não significa, se você assim como eu não sentiu diferença no peito, né, esteticamente, a hora que você olha no espelho e você vê ele, tá, meu Deus, meu peito tá a mesma coisa, não vou ter leite. Isso não tem nada a ver, tá? Pra vocês terem noção, com 16 semanas, eu tava indo na academia e fazendo exercício, meu peito começou a vazar. Então assim, mesmo sem ter nenhuma mudança física, externa, visível, o meu corpo ele tá trabalhando pra formar o leite. Igual eu falei, nós somos mulheres, a gente nasceu pra isso, a gente nasceu pra parir, a gente nasceu pra gerar, a gente nasceu pra amamentar. Então às vezes não é só porque o peito da sua vizinha com 20 semanas de gestação já tava, nossa, cheio, super sensível, mudou completamente, que ela vai ter um monte de leite e o seu peitinho aí que é igual o meu, 2 limãozinhos que não mudou nada, não tá sensível, tá molenga, que a gente não vai ter leite, tá? Não significa nada disso. Então eu falei, com 16 semanas, lá no comecinho, tava na academia, molhou a blusa porque começou a vazar. Então o meu corpo, ele tá preparado. É o corpo todo da gente que fica grávido, não é só o nosso útero. Então fique calma que se você não sentiu diferença no seu peito, não se desespere, não quer dizer que você não vai ter leite, não quer dizer que você não vai conseguir amamentar. Não quer dizer que você não vai conseguir amamentar. A gente consegue, a gente dá conta, isso não tem nada a ver. Então se alguém chegar pra você e falar, nossa, seu peito tá tão pequenininho, nossa, seu peito tá tão murcho, nossa, você não tem bico, nossa, não sei o que, você não vai conseguir dar conta, você não vai conseguir amamentar e seu leite vai ser fraco. Ou você manda a pessoa para aquele lugar, ou você faz igual eu, respira fundo, conta até 10 e fala, tá bom, tchau. É assim que eu lido com as pessoas que ficam dando palpite na minha vida sem eu ter pedido. Gente, eu acho que foi isso. Eu falei tentei lembrar de tudo assim que aconteceu desde o começo da gravidez, do que mudou no meu corpo, né, que acontece com a maioria das grávidas e também aconteceu comigo, e o que não mudou, que acontece com a maioria das grávidas, mas não aconteceu comigo. E eu acho legal esse tipo de vídeo porque cada mulher é única, cada gestação é única, então assim, às vezes a mulher tem 5 filhos, são 5 gestações diferentes, o que aconteceu com um não vai acontecer com o outro. Então assim, é muito individual, é muito único. O meu conselho pra você se você descobriu essa gravidez recentemente, se você já está igual a mim no finalzinho,
Não deixe que qualquer medo de mudança no seu corpo seja maior do que o amor que você sente pelo seu filho, tá? Se você teve muita estria, se você engordou demais, se você teve muita celulite, se você passou muito mal na gravidez igual a mim, não deixe que nada disso, gente, seja maior do que a sensação maravilhosa que é poder estar gerando, sabe? Então, eu sempre falei muito isso com Deus, sempre conversei e falei assim, não importa, sabe, o que eu vou ter que passar na gestação, eu sei que tudo vai valer a pena, o sorriso do seu filho quando ele nasceu, o chorinho dele, o corpo, gente, a gente recupera depois, a gente faz uma dieta, a gente junta um dinheirinho, faz um procedimento estético, se for preciso, se for algo que te incomode muito, sabe, a gente dá um jeito, a gente põe uma roupa ali que nos favoreça mais e a gente vai levando. Então, eu nunca pensei dessa forma, assim, o meu corpo nunca foi tão mais importante do que gerar um filho. E eu espero que você compreenda isso também. Que claro que o nosso corpo é importante, claro que se olhar no espelho e gostar do que você vê é importante, mas se olhar no espelho e falar, poxa vida, eu gerei um ser humano, eu fui casa para uma pessoa por 9 meses. Não são 9 horas, não são 9 dias, são 9 meses. Então, eu nutri uma pessoa, eu formei uma pessoa, cada unha, cada dedinho, cada fio de cabelo foi gerado por mim. Então, isso chega a ser assim, mágico, que não tem explicação. Então, o que é uma estria, uma celulite, um peito que talvez depois ali vai ficar um maior que o outro por causa da alimentação, uma bunda que a gente perde, eu tinha a bunda, parece que a bunda sumiu, né? Então assim, o que é essas coisas físicas perto do sentimento, da sensação de poder gerar uma vida? Então eu quero que você acalme seu coração, tá? Se as mudanças do seu corpo foram poucas ou foram muitas, eu quero que você acalme seu coração. Porque você tá fazendo a coisa mais incrível do mundo, sabe? Que é gerando uma pessoa, formando uma história, colocando mais uma geração no mundo, dando continuidade à existência da humanidade. Então assim, não se preocupe com essas coisas do corpo. Eu gosto desse tipo de vídeo, eu acho que é legal a gente compartilhar, é legal a gente assistir esses vídeos com a mente aberta, nunca se comparando, nunca o que aconteceu comigo, aconteceu com a Camila, vai acontecer comigo, aí não aconteceu com a Camila, não vai acontecer comigo. Não, esse vídeo aqui é só um relato das coisas que mudaram em mim. Não quer dizer que vai acontecer igual com você. Pode ser que você aconteça coisas que não aconteceu comigo e vice-versa. E igual eu falei, no final das contas, isso não importa, sabe? Essas mudanças físicas não importam. O que importa é você estar gerando seu filho, você está bem, ele está bem. E já já o Felipinho vai estar aqui. E é só isso que vai importar, gente, pra mim. O corpo, a barriga flácida, a diástase, se eu vou ter ou não vou ter estria agora esse final de mês, se eu vou recuperar minha bunda ou não vou recuperar. Isso é tudo secundário, tá? O importante é que eu tô gerando meu filho com muito amor, com muito... Não tem nem palavra pra falar, né? Mas é isso, muito amor. Tô gerando ele com muito amor. E é isso que importa, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca aqui nos comentários mudanças que aconteceram com você, que não aconteceram com outras grávidas, não é comum. E mudanças que não aconteceram com você e que é comum acontecer com outras grávidas, igual esse vídeo aqui. Vai ser muito legal você compartilhar isso com outras mulheres, comigo. Eu gosto bastante de conhecer histórias, de conhecer mulheres, principalmente sobre esse tema, né? Então é isso, gente. Um beijo e fiquem com Deus.